Top 1: a pizza antiga. A pizza antiga. Diferentes tipos de pães achatados eram comuns em todo o mundo antigo e frequentemente cobertos com o que estivesse disponível. Soldados persas do Império Aquemênida assavam pães achatados com queijo e tâmaras sobre seus escudos de batalha. E os romanos tinham uma versão chamada panis focáceus, um pão achatado, assado nas cinzas de uma fogueira, às vezes coberto com azeite de oliva, queijo ou quaisquer ervas que crescessem por perto. Os camponeses comiam diariamente porque era barato e prático, e podia ser comido sem uma mesa. Uma versão primitiva de fast food, vendida por vendedores de rua para os trabalhadores pobres. Escavações arqueológicas em Pompeia encontraram pinturas desses pães achatados nas paredes, e pães reais foram preservados nas padarias da cidade. Eles parecem surpreendentemente semelhantes à massa de pizza moderna, mesmo depois de 2000 anos. Top 2: etimologia e técnica. A palavra pizza apareceu pela primeira vez por escrito em 997 d.C. no centro da Itália. A maioria dos especialistas a remonta a uma palavra antiga que significa bater ou estampar, descrevendo como os padeiros pressionavam a massa com as mãos para achatá-la. Essa mesma técnica ainda é usada hoje. A pizza de ouro vermelho, como a conhecemos, só se tornou possível quando exploradores espanhóis trouxeram tomates da América para a Europa nos anos 1500. A princípio, eles eram tratados mais como uma planta decorativa do que como comida. Parte do problema era que os tomates são parentes da beladona, que é realmente venenosa. Por isso, as pessoas tiveram medo de comê-los por cerca de 200 anos. Top 3: a Revolução Napolitana. As coisas eventualmente mudaram em Nápoles. A cidade era governada pela Espanha na época, o que significava que muitas novas colheitas americanas estavam por perto, e os napolitanos pobres que estavam desesperados por comida começaram a experimentar cozinhar tomates até virarem um molho. Logo depois, eles o espalharam em seus pães achatados e criaram a primeira pizza de verdade. Acontece que a terra ao redor de Nápoles era perfeita para o cultivo de tomates. O solo vulcânico perto do Monte Vesúvio produzia tomates com um sabor doce e picante incrível. Foi daqui que veio o famoso tomate San Marzano. Os tomates adicionaram umidade e acidez e um sabor profundo e saboroso que o pão achatado seco nunca teve. Aquelas primeiras pizzas de tomate eram geralmente cobertas com óleo, orégano e alho, o que acabou se tornando a clássica pizza marinara. Top 4: a lenda da Margherita. Em 1889, a recém-unificada nação italiana tinha um rei e uma rainha, Umberto I e Margherita. Eles estavam visitando Nápoles e a rainha, supostamente cansada da sofisticada culinária francesa, que era o padrão da realeza europeia, queria provar algo local. Um pizzaiolo chamado Raffaele Esposito foi chamado para preparar 3 tipos de pizza para ela. Uma delas levava tomate, mussarela e manjericão fresco vermelho, branco e verde, as cores da bandeira italiana. A rainha adorou. Esposito a nomeou em sua honra a Margherita. Historiadores encontraram falhas na história. Pizzas semelhantes existiam antes de 1889. A famosa carta de aprovação real pode ser falsa, mas de qualquer forma a pizza estava deixando de ser uma comida de pobre para se tornar um orgulho nacional. Top 5: a Grande Imigração. Entre 1880 e 1914, aproximadamente 4 milhões de italianos imigraram para os Estados Unidos. A maioria era do sul de Nápoles, Sicília e Calábria. Eles se estabeleceram em enclaves urbanos densos, como a Little Italy de Nova York, onde buscavam recriar os confortos de casa através de sua comida tradicional. A pizza surgiu naturalmente. A princípio, era uma comida comunitária, consumida por imigrantes italianos em bairros italianos. A primeira pizzaria americana documentada é a Lombardi's, que abriu na cidade de Nova York em 1905. Gennaro Lombardi vendia pizzas em uma mercearia na Spring Street e acabou abrindo-a como seu próprio estabelecimento. Top 6: adaptações americanas. As primeiras pizzarias americanas começaram a ajustar a receita muito rapidamente. Em Nápoles, a pizza era cozida em fornos a lenha. Mas no Nordeste industrial, o carvão era muito mais fácil de conseguir, então era o que eles usavam. As pizzas assadas a carvão acabaram com uma massa mais crocante, seca e defumada do que o estilo napolitano original.
O queijo também mudou. A mussarela de búfala era difícil de encontrar na América. Então os padeiros simplesmente usavam mussarela de leite de vaca comum em seu lugar. Com o tempo, essa troca levou à mussarela ralada de baixa umidade que você vê na pizza americana hoje. Top 7. O boom do pós-guerra. Apesar de sua presença em grandes cidades, a pizza permaneceu como uma comida étnica regional durante as primeiras 4 décadas do século XX. Era amplamente desconhecida pelo público americano em geral, mas isso mudou drasticamente após a Segunda Guerra Mundial. Centenas de milhares de soldados americanos passaram pela Itália durante a guerra. Eles estavam enjoados de suas rações militares monótonas e se apaixonaram pelas pizzas simples, quentes e saborosas que encontraram nas cidades que libertaram. Quando voltaram para casa, as pizzarias que operavam silenciosamente em bairros italianos começaram de repente a receber dezenas de clientes que não eram italianos. Ao mesmo tempo, a América entrava no boom do pós-guerra. As pessoas estavam se mudando para os subúrbios, tinham um pouco mais de dinheiro, estavam saindo mais para comer e procuravam algo divertido, acessível e social. Na década de 1950, já havia pizzarias em lugares que quase não tinham população ítalo-americana. Top 8. A Era das Redes. Nas décadas de 1950 e 1960, as redes de pizzarias começaram a se expandir rapidamente. A primeira grande rede de pizzarias foi a Pizza Hut, fundada em Wichita, Kansas, em 1958 por dois irmãos Dan e Frank Carney, com um empréstimo de $600 de sua mãe. Em um ano, eles tinham vários locais. Em uma década, centenas. Domino's e Little Caesars seguiram com modelos ligeiramente diferentes. A Pizza Hut era uma experiência para comer no local com uma massa fina específica. A Domino's foi construída em torno da entrega. A Little Caesars apostou no volume e no valor. Na década de 1970, as grandes redes estavam em todos os lugares e criaram uma versão de pizza consistente, padronizada e acessível. Em 1990, os americanos comiam cerca de 3 bilhões de pizzas por ano, e ela se tornou um item básico da vida americana. Top 9 variações globais. À medida que a pizza se espalhou pelo mundo, diferentes culturas a adaptaram aos gostos locais. No Brasil, a pizza é extremamente popular, mas parece muito diferente da versão original. As pizzas brasileiras são conhecidas por suas massas extremamente finas e pela abundância de coberturas variadas. Não é incomum encontrar pizzas cobertas com milho ervilhas, ovos cozidos ou até purê de batatas. Uma característica única da pizza brasileira é o uso do catupiry, um queijo cremoso que muitas vezes é injetado na própria borda. No Japão, a pizza chegou na década de 1970 e absorveu sabores locais. A pizza japonesa costuma apresentar maionese, milho frutos do mar e frango teriyaki. O natto, a soja fermentada de cheiro forte, também apareceu como cobertura. A pizza de kebab é uma combinação de comidas italiana e turca, que foi inventada na Suécia por imigrantes do Oriente Médio na década de 1980 e é muito popular na Escandinávia. Como a estrutura básica de uma pizza, um pão achatado com coberturas é tão versátil, quase todos os países têm seus próprios sabores locais e preferências alimentares. Esse processo é frequentemente chamado de glocalização. Top 10. A fatia moderna. Pizza é um dos alimentos mais consumidos no mundo moderno. Existem pizzarias em quase todos os países, e a pizza congelada é uma indústria de bilhões de dólares por si só. Hoje a pizza varia desde fatias de $1 em grandes cidades até versões gourmet de alto padrão, cobertas com trufas mel picante e burrata. Aplicativos de pedidos online e entrega tornaram tudo mais fácil do que nunca com sistemas de rastreamento e entrega rápida. Outra grande mudança é a personalização. Redes de monte sua própria pizza permitem que os clientes escolham cada cobertura e a vejam assar em minutos. Dos anos 2000 em diante, pequenas pizzarias começaram a focar em massa de longa fermentação, farinha de alta qualidade e tomates italianos importados. Muitos estilos regionais, como a pizza, ao estilo de Detroit, assada em formas de aço com bordas de queijo crocantes, tornaram-se tendência muito além de Michigan. Até a pizza romana, ao taglio, vendida por quadrado e cortada com tesoura,
começou a aparecer em novos mercados. A Ásia viu o crescimento mais rápido nas vendas de pizza, globalmente nos últimos 20 anos, com toques regionais únicos, como coberturas de frutos do mar e novas combinações de queijos. A Domino's, por exemplo, planejou em 2024 dobrar seu número de lojas na Índia de 2.000 para 4.000 locais em poucos anos. 93% dos americanos comem pelo menos uma pizza por mês, a média mais alta do planeta. A pizza passou de uma comida de rua napolitana para uma das maiores indústrias alimentares da Terra. Se esta jornada pela história da fatia favorita do mundo mudou a forma como você olha para a sua próxima entrega, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando as histórias culinárias que moldaram nosso mundo. Vamos alimentar o futuro juntos. O próximo tesouro histórico será servido em breve.